I Love Poa apresenta Histórias Tudo de Bom Fim. Mais um episódio das Histórias Tudo de Bom Fim. E hoje eu tenho a grata satisfação de ter um convidado muito especial. Ele faz parte das minhas memórias olfativas, gustativas, de muitos almoços que eu participei já sendo produzidos e preparados por ele. Depois de conhecer as histórias de outros locais do Bonfim, agora é a vez de descobrir as histórias de quem vive o bairro. Eu sou Miltinho Talavera e vou receber a cada episódio desta temporada entrevistados que vão dividir suas memórias e suas histórias do Bonfim. E hoje eu recebo com muita satisfação o meu amigo Alexis Zarate, chefe proprietário do Supreme Restaurante. E até então, antes de ser proprietário do Supreme, ele era cozinheiro, chefe do Bar Ocidente, dos almoços da Propaganda Gaúcha, que a turma minha de Miguel Costa, Mareu e mais uma turma frequentava lá pelos anos 80. Alexis, seja muito bem-vindo a mais um episódio dos Histórias de Bonfim. Tudo de Bonfim. Muito obrigado, muito honrado em ter sido convidado, né? Ser lembrado. Imagina, tu faz parte do bairro Bonfim e eu queria que tu te apresentasse para nós e contasse já como é que tu veio parar no Bonfim, já que tu é um chileno. Isso. Bom, eu morava em Minas Gerais, eu morava em Belo Horizonte, na adolescência, né? 17 anos eu morava em Belo Horizonte. Daí eu conheci o movimento Hare Krishna em Belo Horizonte. E naquela época os Hare Krishna tinham assim má fama, né? Tinha fama de que faziam lavagem cerebral, não sei o quê. Daí meu pai já trabalhava aqui em Porto Alegre, tinha sido transferido, meu pai trabalhava em Porto Alegre, minha mãe me mandou ficar com meu pai. Então O que teu pai fazia aqui? Meu pai trabalhava numa firma de terraplenagem, ele morava num hotel, eu fui morar no hotel com meu pai. E daí quando eu descobri, eu li uns livros, né? Porque eu fiquei praticamente, não tinha amigos, estava chegando na cidade e eu conhecia os Hare Krishna lá em Belo Horizonte. E aí eu vi que nos livros, tem os endereços onde ficavam os templos. E o templo Hare Krishna ficava no Bonfim. Tomás Flores. Na Tomás Flores. Então daí já começa a minha ligação com o bairro, porque o templo Hare Krishna ficava no Bonfim. Quantos anos tu tinha, Alexis? Eu tinha 18 anos, mais ou menos. Mas jovem. Chegando de lá, uns 18 anos. É. E daí eu conheci o templo, né? No Bonfim, e eu já frequentava, era simpatizante, aí eu me converti eu fiquei morando no templo, eu fui monge, né? Morasse no templo? Sim, eu fui monge que por muitos anos. Aí eu comecei a morar ali na Tomás Flores, onde era o templo. E o teu pai morando no hotel? Não, sim, aí já tinha passado alguns meses já, né? Uhum. Se passaram algum tempo, aí já minha família que morava em Belo Horizonte já tinha vindo, meu pai o pessoal já estava já morando num apartamento, mas eu não fiquei morando com eles. Aí eu fui morar no templo Hare Krishna. Uhum. E fiquei quase 10 anos. 10 anos? Sendo monge Hare Krishna. Mas isso não só aqui no Bonfim. Eu morei em vários lugares, mas aqui no sul, né? Mas eu entrei aqui em Porto Alegre, né? Comecei morando ali na Tomás Flores. E depois morei um tempo em Curitiba também, depois morei aqui em Porto Alegre de novo, até chegar depois ao Ocidente. Legal tu trazer para nós a história do templo Hare Krishna, porque nos passeios que a gente faz, o Walking Tour, quando a gente faz os passeios com os convidados e as pessoas que se inscrevem para conhecer o bairro, a gente para ali e eu tenho muito pouca memória e pouco conhecimento do templo, porque eu me lembro que ele existia, mas eu ficava mais para cima no Bonfim, da João Teles, lá pro lado da Fernandes Vieira. Sim. Conta um pouco para nós como é que foi, como era viver e conviver com o mundo Hare Krishna. Ali no Bonfim, naquela época. Era bem engraçado, porque tinha assim, tipo, no Bonfim tinha, sabe como era naquela época? Tinha os punks. Sim. E assim, os punks, eles frequentavam muito, por incrível que pareça, os punks frequentavam muito tempo Hare Krishna. E para nós era um problema, olha só que engraçado, porque eles tiravam aqueles coturnos e ninguém aguentava. O cheiro. Chulé. O chulé. Então era assim, era um problema, assim, os Hare Krishna, como a gente não pode expulsar as pessoas, como a gente vai fazer? Daí então teve uma diretriz, uma lei.
para entrar no templo Hare Krishna, pros punk, né? Primeiro tinha que lavar os pés. Então, quando eles chegavam, tinha uma torneirinha, eles tiravam os coturnos, lavavam os pés, aí eles entravam no templo. E esses punks eram alguns conhecidos da cena musical da cidade? Não, na era época? o pessoal da punk mesmo, da rua, Punk raiz. Tanto que tem até fizeram até músicas, né? Mix Lexotante, lembra dessa música? Sim. Porque o pessoal frequentava Júpiter mesmo. Júpiter Maçã, Lexotan. É dessa época. Dessa época. Que os loucos frequentavam ali o templo, né? Era bem... E existia essa... E os devotos interagiam muito também no bairro, eles sempre saíam para cantar. Né? Os Hare Krishna saíam muito ali na Redenção, sempre estavam cantando, dando voltas na quadra. Eu me lembro dos Hare Krishnas na esquina Democrática, lá no centro. Borges com Rua da Praia, porque naquela época eu trabalhava no centro. Sim. E eu me lembro de alguns no Brick aos domingos, quando se... Não, e o que é ser um monge? A gente morava ali, então era bem ativo. Assim, a gente sempre estava cantando na volta da quadra. Era e o que é ser um monge no templo Hare Krishna? O que é ser um monge no templo Hare Krishna? É te dedicar a servir mesmo, né? Serviço a gente pratica Bhakti Yoga no templo Hare Krishna. Bhakti Yoga é a yoga da devoção. Então, qualquer atividade que tu faz no dia, tu tem que estar ligado, né? Tem que estar em yoga. Então, é tudo ligado ao serviço devocional, serviço devocional a Krishna. Então, tudo que tu faz é ligado a Krishna. Então, se tu cozinha, por exemplo, essa é uma coisa interessante. A gente aprende a cozinhar. Eu aprendi a cozinhar no templo. Onde é que a cozinha entrava na tua vida? E no templo Hare Krishna, a cozinha é o segundo lugar mais importante depois do altar, né? Então, na cozinha, tu cozinha só, depois de ter sido iniciado, passado por vários processos, porque a gente aprende a cozinhar sem provar a comida. Né? A gente aprende a cozinhar sem provar a comida, porque tudo vai ser oferendas. Então, tu aprende a cozinhar. Então, tem todo um treinamento antes, né? Por exemplo, quando eu morava no templo, tu é iniciante, Bhakta, chamado Bhakta. Em quantos vocês eram morando? Naquela época, éramos umas 25 pessoas morando. Homens e mulheres. Homens e mulheres. E então, tu entra como Bhakta, então aí tu entra como iniciante, então se tu vai trabalhar na cozinha, tu só pode descascar vegetais, lavar as panelas, tu não pode acender fogo, nem mexer na comida. Tu só pode depois que é iniciado, porque tem todo o treinamento de tu aprender para depois não poder, para ter certeza que está bem feito, para não provar, porque vai ser ofrenda. Entendi. Né? Então, a gente aprende a cozinhar assim. E tudo no templo é ligado ao serviço, né? Então, por exemplo, se tu vai comer, tudo tu come, oferece. Então, isso fica santificado. Então, faz parte do processo. Tu comer comida que vai ser santificada para te purificar. Se tu vai ler, tu lê literatura transcendental. É para se elevar espiritualmente, né? Sim. Se purificar, se desapegar. Que bom que a gente te convidou para poder trazer para nós essa experiência. Essa parte, porque a gente te escolheu para ser um dos nossos convidados, principalmente para trazer essa história, é a tua ligação com o mundo da culinária, que tem essa memória afetiva comigo, com muita gente que está nos escutando e que lembra de ti no tempo do Ocidente. E como é que tu foi parar no Ocidente? Foi através de um amigo, que também era Hare Krishna. Hoje ele mora em Parintins, ele é figurinista do Boi de Parintins. O Pada? O Pada. Desculpa, os dois lembraram da mesma pessoa. Te lembra do Pada? Claro que eu me lembro do Pada. O Pada era um funcionário do Bar Ocidente lá no início dos anos 80, e ele era garçom, né? Ele era cozinheiro também. Ele era cozinheiro também, eu me lembro dele garçom. Ele era uma pessoa super alegre, festiva, e trabalhava com arte, e aí te trouxe pra cozinha do Ocidente, e tu ficasse lá no Ocidente uns bons 8, 10 anos. 18 anos. 18 anos. Eu fui para ficar uma semana e fiquei 18 anos. Que máximo! Foi assim, a minha ligação, como eu parei lá, porque não tinha nada a ver, imagina, eu estava saindo de um templo e nessa época eu já tinha saído do templo, estava morando na casa dos meus pais. Mas estava assim, tipo, há uns 2 meses na casa dos meus pais, saindo do templo. E assim, tipo, nascendo de novo, porque morei praticamente 18 anos, 10 anos no templo, né? Morei quase 10 anos no templo, isso.
Então E é uma vida regrada de Muito, horário, sim, de sim. só pode Muita sair só pode sair disciplinada. entre os seus, entre os Hare Krishna, ou vocês tinham uma liberdade? Não, isso Tarde livre para compras, por exemplo. não, é que tu nem dá tempo dessas coisas, né? Fazer compra, ir no cinema, não tem, é tudo, tem muita mas tem muita disciplina, né? Sim. É muita disciplina, horário de dormir, horário de levantar. Desculpa eu estar perguntando, mas eu perguntei para Aham. poder, quem está nos escutando para poder entender. Não, quem é monge, assim, é bem, não tem tempo, é bem ocupado mesmo, Sim, assim. tem uma agenda, E tem uma agenda. tem agenda Levanta e tem muito horário, cedo. levanta Sim, imagina, a cedo. gente levantava, horário dos monges levantar às 3:30 da manhã. Às 9 da manhã, às 9 da noite, tu já tá dormindo. Sim, às 9 já, às Sim, 9 às já é 9 madrugada. Sim, tu já tá morto de sono. Começa às 3:30 da manhã o dia do monge, então tu não, é bem ocupado, não tem tempo de... Que massa, legal. Deixa eu terminar de contar como eu termina aí. cheguei no Ocidente. Daí esse meu amigo, o Pada, que era monge, morava no templo, a gente morava junto. Isso era, nessa época eu já tinha saído ali da Tomás Flores, o templo era ali na Doutor Timóteo, aqui no Moinhos de Vento. Lembro, é verdade. Então o Pada, ele era cozinheiro ali no templo, e ele vinha fazer compras ali na colmeia. Te lembra que existia a colmeia? A colmeia está no nosso projeto. Que era a única casa praticamente de produtos naturais que existia. Já vou resgatar aqui, já vai falando que eu Aham. já vou traduzir a colmeia aqui para a turma. Que hoje onde era a colmeia, funciona hoje a loja Regentag. Vai falando aí que eu já vou procurar aqui e já vou ler para a turma. Isso. Daí o padre, então, como era monge, ia fazer compras ali na colmeia. E o Ocidente já abria como almoço. Uhum. E a Rosângela Cortinhas, Dona Rô, Dona Rô, mulher Dona do Rô, fiapo. a mulher do fiapo, também fazia compras ali na colmeia, porque ela, né, para fornecer para o Ocidente. E aí ela conheceu o Pada ali. Eles se encontraram ali, o Pada era muito sociável, né? Aí eles ficaram amigos. E uma dessas, a Rô convidou ele para cozinhar no Ocidente um dia. Por que tu não vai ali, faz um prato indiano, Aham. Hare Krishna para nós? E o Pada topou. Daí o Pada começou, de vez em quando, ele ia lá e fazia uma preparação, mas ele morava no templo ainda. E a colmeia, que era ali na João Teles, foi ali que começou, que hoje existe a primeira feira orgânica de Porto Alegre, que hoje funciona na José Bonifácio todos os sábados de manhã. A colmeia, que foi a precursora, porque foi que chegou no bairro Isso. os primeiros produtos orgânicos naquela época, que não existia o que hoje já se tem, já mais popularizado, o mundo orgânico. Era assim, ser vegetariano era uma coisa de outro mundo. Ser vegetariano. E o colmeia servia ao almoço, tinha também a feira, tinha produtos naturais, incensos maravilhosos que a gente comprava, e foi dali que tu foi parar no Ocidente naquela época. Foi, porque daí o Pada ficou amigo da Rô, e eu já não estava mais morando no templo, fazia pouco tempo, eu estava na casa dos meus pais. Uhum. Eu trabalhava com um amigo meu fazendo... A gente tecia blusões de lã, olha só. E numa dessas, precisou de uma pessoa no Ocidente, porque o cozinheiro tinha saído de férias, não sei, por uma semana. Uhum. Aí o Pada disse para mim, olha, estamos precisando de uma pessoa lá, tu não quer ficar lá uma semana, digo, como substituto? E falei, tá, eu não tava trabalhando naquela época também. Já tinha experiência de fazer as comidas. Sim, porque eu era cozinheiro Tu era cozinheiro do templo, eu era cozinheiro do templo. Daí me chamar, topei, né, pra ficar uma semana e acabei ficando 18 anos. Foi assim que entrei no Ocidente. E para quem está nos escutando, todas as festas de aniversário do Ocidente que acontecem no dia 3 de dezembro, independente do dia da semana, o cardápio da mesa que é servido na festa era produzido, todo ele vegetariano, vou dizer, né? Vegetariano. Era vegetariano, era e é vegetariano, que é o almoço do Ocidente que tem até hoje. E aí do Ocidente tu foi parar, tu criou e abriu o teu próprio negócio, Isso, tá? isso. E aí eu quero que agora, como nós estamos trazendo as histórias do Tudo de Bom Fim, é para falar do mundo passado, entre aspas, entendeu? A tua relação com o bairro, mas trazer para o mundo presente. E aí eu queria que tu nos apresentasse, para quem está nos escutando, o que é o teu restaurante, tá? E como tu saiu, virou empreendedor e hoje, até hoje, tu tem ali na Santo Antônio o Supremo. Sim, bom,
eu tava no Ocidente já há 18 anos e sempre assim, os amigos assim, tipo, mais chegavam e diziam, tá, mas tu tá tanto tempo lá, por que tu não abre o teu próprio restaurante? Não sei o Claro. quê. Sempre botavam uma pilha. Eu, ai, não, tá, um dia, de repente um dia. Daí uma vez, uma amiga minha que trabalha comigo até hoje, agora ela tá trabalhando no Ocidente, mas ela trabalhou anos comigo. Quem ela é? A Lalita. Agora ela Lalita. trabalha Sim, no lembro. Ocidente. Sei de nome. É cozinheira Sei quem do ela é. Ocidente. A cozinheira do Ocidente. Aí ela me disse, olha, passei ali, tem uma casa, estamos alugando uma casa ali há um tempão e ninguém, e uma casa bem bonita, por que tu não vai lá e pergunta, quem sabe, né, para te entusiasmar, para tu ter teu próprio restaurante ali, é um bom lugar, não sei o quê. E assim, tipo, uma tarde, eles mesmos me pegaram e me levaram lá. Olha, aqui Rua vamos... Santo Antônio, Na número Santo Antônio 877. 877. Era um Quase, casarão, assim, quase 2 esquina com a andares. Protásio. Quase esquina com o Oswaldo, desculpa. Oswaldo, Eu sempre- isso. Daí, tá, vamos lá dar uma olhada. O Fonso que era O Fonso, que era um dos sócios Dos sócios do do- Ocidente, junto com o Fiap e o Carlinhos. isso, que era muito amigo meu, tinha falecido, então ele não estava mais lá, ele não era mais meu gerente, o gerente era outro, então eu estava meio assim, acho que estava na hora de sair. Sim, chega um momento que É. tem uma hora que tudo na vida acaba e a gente Sim. tem que passar por uma outra etapa. Aí eu pensei, tá, acho que essa é a hora, né? Desde quando tu tem o Supremo? Desde 2006. Desde Desde 2006, quando inaugurou. Aí... Daí o pessoal diz, tem essa casa ali na Santo na Antônio. Santo Antônio, dá uma olhadinha, tá lá um tempão para alugar. Então tá, eu vou lá dar uma olhada, assim, meio que, tá, vou ver o que Não vai levando dar. muita fé. Não com muita fé. Daí quando a pessoa abriu a porta, eu conhecia, era um conhecido. Sim, eu conheci a pessoa que era... Até porque tu já estava morando no Bonfim há Aham. mais de 20 anos. Sim, e sim. frequentando o bairro. Exatamente. Então daí quando aí eu vi que a coisa ia fazer fácil, né? Porque era um conhecido, então tinha como conversar, porque naquela época não tinha, era funcionário do Ocidente, então não tinha muito assim fiadores e coisas Sim, tu assim. estava Começando. Estavam te instigando a empreender, que nem tu tinha uma vontade de exatamente. empreender e abrir Aham. um próprio negócio. Isso. Então daí como eu vi que ia ser fácil, porque era a pessoa que responsável, que podia, né, me botar em contato com a dona da casa, era amigo, e ficou fácil. Então daí eu dei essa beitada de sair E do nessa Ocidente. tua vida de culinária, vamos chamar assim, trabalhando no Ocidente e trabalhando no Supremo, algum caso pitoresco e engraçado que tu possa contar para nós que tenha acontecido? Porque os nossos episódios, eles têm uma certa narrativa de perguntas, e aí eu queria que se tu pudesse lembrar de algo Deixa eu pitoresco. ver. Não precisa ser engraçado, algo pitoresco que tenha Aham. acontecido contigo. Tava tudo pronto, o almoço ou o jantar, e faltou gás, sei o quê. Um jantar que te encomendaram, tu não conseguiu entregar, sei eu. Sim, já aconteceu isso Conta pra nós, então. de um coquetel assim ser encomendado e a pessoa ligar assim às 2 da tarde, o coquetel era para 6, e aí tá tudo aí, vou passar daqui a 2 horas para pegar as coisas. Eu falei, gente, não me avisaram desse coquetel, daí tem que sair correndo, liga pro amigo que tá mais perto que te ajude, e daí sai, tem E que conseguiu sair, entregar a e tempo. conseguir entregar a tempo. Acontece essas coisas, né? E hoje tu faz esse tipo de serviço de Sim, jantares sim. fora do restaurante? Agora eu tô abrindo à noite também, a gente tá abrindo à noite também. Tá, mas e aí deixa eu te perguntar com mais... Tu só faz jantares e almoços no restaurante. Se alguém quiser te contratar para fazer almoços, Sim. e- Não, eu faço também. serviço de coquetel de delivery personalizado, vamos chamar assim. Faço também, de vez em quando. Na faço. pandemia também tu também fazia teleentrega, muito legal, que só pela eu teleentrega. também fazia. Aham. E uma coisa assim, o que que tu gostaria que tivesse no Bonfim, já que onde é que tu mora hoje? No Bonfim. Tu mora aonde? Aham. Eu moro no Supremo, em cima do Supremo. Ah, tu mora em cima do Supremo? Aham. Ah, bom, melhor ainda, então eu não sabia disso. Se eu sabia, eu não lembrava. O que tu gostaria que tivesse no Bonfim e não tem ainda? O que poderia ter no Bonfim e não tem? Boa pergunta. Pode ser alguma coisa ligada ao mundo do entretenimento, alguma coisa ligada ao mundo da cultura, ou talvez até trazer...
eu falando por ti, ou talvez até te induzindo, eu acho que o mundo Hare Krishna deveria ter algo dentro do Bom Sim, Fim. eu pensei nisso, né? Que bom. Então, Né? estamos ligados. Eu pensei nisso. Podia ter um templo Hare Krishna no Bom Fim de novo, porque fazia parte do cenário, né? Eu vi alguns, eu fui no domingo passado, eu fui ao Brick e eu vi dois meninos Aham. e uma menina, mas tinha muita gente e eles estavam, era diferente do jeito que eu via os Hare Krishnas, tanto no bairro, no Bonfim, como eu vi ali na esquina da Andradas com a Borges. Eu me lembro de um que era claro, todos não tinham cabelo, mas tinha um que era sempre faceiro e alegrinho, eu passava todo dia por ele. E aí eu me lembrei dos Hare Krishna por ter esse vínculo agora. Onde é que eles moram agora? Existe? Agora o templo é na Cristóvão Colombo. Em que parte? Eu não tenho um número. Tá, não importa o número, mas na Cristóvão Colombo mais perto do Shopping Total ou mais lá pro lado da... Não, lá pro lado da Benjamin Constant. Lá pra cima. É, quase esquina com a Benjamin, na Cristóvão Colombo com a Benjamin Constant. Naquela encruzilhada ali. Isso. Tá. É ali Então o tá, templo agora. o que tu gostaria que tivesse no Bom Fim ainda não tem é trazer um... Um templo Hare Krishna. Alguma coisa Hare Krishna. Que tinha no Brick, todo domingo tinha aquela... A dança, sim, a participação. E nesse domingo que eu tava ali... Oi? A cantoria. A cantoria, porque a cantoria é linda. E qual lugar, nós vamos encerrar nosso papo, que tá maravilhoso, um papo Hare Krishna quase. Qual lugar que tu indica do Bom Fim, além do teu restaurante, que a gente já falou, Santo Antônio 877. O que tu serve no teu restaurante para quem tá nos escutando? O que é de onde vem a palavra Supreme? O Supreme quando eu tava fazendo a reforma no restaurante, na casa, né, para abrir, a minha arquiteta, a Silvia Guerra, ela falou, que nome que tu vai colocar? Qual que vai ser? Daí surgiu a palavra Supreme. Aí falou, não, mas não é Supreme, já tem esse nome. Não sei. Daí, então, Supreme. E, na verdade, Supreme são duas palavras compostas. Porque no sânscrito, Supreme é uma palavra sânscrita. Uhum. Su é um superlativo e Prem significa amor. Então, amor espiritual, amor por Deus. Prem. Então, Supreme é muito amor, né? Seria assim muito amor e muitas delícias tem lá. Supreme, um dos lugares que o Alexis indica, mas se tu te lembra de um outro que tu possa nos sugerir? O Ocidente. O próprio Ocidente. Sim, muito Os almoços do Ocidente. Sim. Comida muito boa do Ocidente. E os amigos, né? Ainda legal. Arro, Fiapo. Minha amiga, Fiapo. E a cozinheira principal, a Lalita. Muito amiga. Trabalhou comigo ali no Supreme 15 anos, praticamente. Em quantos vocês são dentro do restaurante hoje? Na cozinha, 3. 3 na cozinha. No fim de semana, 4. Uhum. E 2 garçons, caixa. Umas 6 pessoas, 7 pessoas por dia. E conseguiram sobreviver à pandemia, graças a Deus. Foi bem difícil. Foi bem difícil para muita gente, mas... Sim, até agora a gente está meio que pagando ainda os prejuízos da pandemia, mas aos pouquinhos está conseguindo se levantar. Pelo menos não fechamos, porque aconteceu. Pelo menos não fechamos, muita exatamente. Gente fechou, né? Foi bem... Amado, muito obrigado. Foi um prazer te rever e saber dessas histórias, essas histórias do Bom Fim que nos representam e ter trazido o nome do Pada, que eu não lembrava, que ele estava morando em Parintins agora. Ele está fazendo agora premiado e está fazendo as festas é Carnaval de Parintins? Não, Festival de Parintins. O Festa do Boi. Festa do Boi. O Parintins, o Vermelho e o Caprichoso, Garantidos e os Caprichosos. Alexis, tu foi amigo da Claudiona, como também eu fui conhecido da Claudiona. Conta pra nós um caso pitoresco, na verdade eu acredito que tu vai contar pra nós, o caso mais famoso de Claudiona e quem é Claudiona na cidade e no bairro Bonfim. Vamos lá. A Claudiona. Bom, Claudiona era... Ele, na verdade, o nome dele não é Claudiona. Quando ele se montava era a Jennifer. Ele não gostava de ser chamado de Claudiona. Então ele é a Jennifer. O nome dele era Cláudio, ele era cabeleireiro e eu conheci do tempo do Scalp. Isso, ele era cabeleireiro do Scalp. E figura icônica, né? Porque ele era assim, muito espontâneo, era uma pessoa assim, muito...
Autêntico. espontânea, autêntica. Então ela inventava frases assim e que pegavam, todo mundo repetia algumas coisas que ela inventava. Ele era, na verdade, ele era o precursor do meme. Exatamente. Claudiona era o E tinha precursor as discípulas, né? as Tinha Claudianinhas. várias, assim, as aí- filhas, chamava de filhas. As filhas. As filhas, várias bichinhas que chamava Aham. nova, que andavam atrás dele, Aham. que agora já são tão adultos. Agora são veteranos. né, E a história tem umas da- famosas E a até. história da Claudiona que eu sei que tu... Eu queria deixar registrado isso pra nós, tá. das histórias do Tudo de Tem Bom Fim. umas- a- Essa história clássica de Claudiona. Sim, a história da cada um desses cada como quer. Essa história é verdadeira, porque nesse dia eu tava junto. Esse dia a gente saiu do Ocidente, a gente tava no Ocidente. Uhum. O Claudinho era muito amigo meu. A gente sempre tava. Ele sempre tava na minha casa. Ele saía sempre que ele do podia. salão. Do salão, ia lá pra casa. A gente sempre convivia. Brigava muito também, porque. Né? A gente brigava muito também por bobagem, assim. Ah, aquele ali é meu, tu pegou. Não me avisou, devolve. Não me aparece mais lá em casa. Já 2 dias depois a gente tava Uhum. amigo de novo. Essas coisas. Amado. Né? Essas coisas de gente louca, Gente né? da noite. Gente da noite. E o Claudinho era bem assim mesmo. Então, nesse dia, a gente estava no Ocidente, não me lembro por que Cargas d'Água Ocidente fechou cedo. Daí a gente foi pro fim de século, o famoso fim de século. Fim de século, que ficava na Plínio Brasil Milano, entre a um pouquinho antes da Carlos Traem Filho, quem tá descendo hoje. A Isso. Plínio Brasil Milano, Daí em a gente direção ao centro. Daí a gente subiu, foi pra lá, e ele pediu um drink, como ele dizia, me dá um drink pra Jennifer. Ele Que era dizia, a personagem, o momento, quando naquela época não existia drag queen, ele já tinha sua própria já personagem tinha, drag. Já se montava e sempre fazia uns modelitos bem... Os modelitos brilho, é. cropado, eu me lembro das blusinhas cropadas que ele usava e as Isso. calças de cintura baixa. Aham. Daí, nesse dia, ele pegou um whisky, um copo curto, me lembro muito bem. E a gente tava descendo, e o fim de século tinha escadas, era por níveis, Ele né? tinha vários níveis. Vários níveis. Andares. A pista era lá embaixo. E assim, no segundo nível, assim, ele descendo a escada, não sei como é que ele escorregou. E foi descendo a escada, mas não sei como que ele fez, que o copo ele não derramou a bebida. Ele não perdeu a bebida. Aí ele se levantou, se juntou com a bebida na mão, levantou o copo. Todos olharam Todo e falaram, olhando, ele olhou para todo mundo e disse: cada um dessa escada como quer. É verdade, essa história estava do lado. essa era a Claudiona. Então tá, amado. Obrigado por deixar registrada a história de Claudiona, porque a Claudiona, Cláudio, Jennifer, Claudinho, ele é um personagem icônico dos anos, icônico do Bonfim. Uhum. Que bom estar deixando registrado esse momento. E que que bom saber que tu era um que... Eu me lembro de estar nessa noite no fim de século, mas o fim de século tinha 3 pistas. A pista nível Plínio Brasil Milano, depois tinha uma que descia uma escada, que foi onde Claudiona caiu, e tinha mais embaixo, que era lá embaixo ainda, que tocava outro estilo de som. Aham. Bons momentos vivemos nos anos... Ah, foi divertido. Foi divertido. Sobrevivemos. Sobrevivemos. Nos divertimos bastante. Amado, muito obrigado. De nada. Bom, foi um mais prazer. um episódio do Histórias Tudo de Bonfim se encerra, e eu queria convidar vocês para assistir mais episódios que nós vamos estar trazendo aqui para vocês. A cada episódio a gente traz convidados, ou convidado como foi hoje, e eu sou Miltinho Talavera, e até o próximo episódio Histórias Tudo de Bonfim. Alexis, Amado, muito obrigado. Histórias Tudo de Bonfim é um podcast do projeto I Love Poa com patrocínio Melnick.